Achei aqui rapidinho. Acho que eu consigo. Amém. Eu consegui, que bênção. Consegui uma posição certa. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Nós hoje vamos aprender qual é o significado do obreiro. 3, irmão, 3? Isso, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. E vou pedir para o evangelista Marcelo abrir em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1. Só você, evangelista Marcelo. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1. E a outra igreja aqui, todo mundo vai acompanhar comigo em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Aqueles que quiserem anotar, pode anotar, tá bom? Pode escrever, tá bom? Pode ficar sentado, irmãos. Não me desculpe, pode ficar sentados, tá bom? Só que fiquem em pé mesmo. Marcelo, pode vir para a cadeira, vem para cá, a portaria vai ficar aberta hoje, vai. Viu? Pode sentar em qualquer lugar aí, ou me portar, qualquer lugar, tá bom? Aprender. Pode deixar a portaria lá, hoje não vai ter ninguém na portaria não. Hoje eu quero vocês atentos ao curso e à preparação. Tá bom? Todos acharam? 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, diz assim, ó. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois louvora de Deus e edifício de Deus. Amém? Amém. Gustavo está passando algo. A tradução já achou? Pronto, segura aí, viu? Segura aí. Amados, o que acontece? Graças a Deus, parou o som para eu falar assim. Hoje nós vamos aprender o significado do que é obreiro. Nós sabemos que, não só pela Escritura, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, primeiro se começa com um cooperador. Nós sabemos que o cargo eclesiástico chamado no cristianismo, nós antigamente não era conhecido como cristianismo ou evangelho. Não, nós era conhecido como protestantes. Por aí que daí deram o nome de cristianismo, evangelho, cristão, no dia de hoje. Então o que acontece? Hoje, a igreja ela entende e compreende que existe cooperador dentro da igreja? Quem acha que sim, levanta a mão. Existe cooperador dentro da igreja? Sim. Para vocês, quem coopera dentro da igreja? Quem pode me responder? A mim quem coopera na igreja hoje em dia é que o pessoal chama de diaconisa. Não. Diácono. Toma conta de serviço, não? Não. Quem mais? Alguém? Somos nós, Cooperador. Todos nós somos cooperadores. Você participou do culto, você está cooperando para o culto acontecer. Cooperador é aquele que oferta ou dizima na igreja, ou aquele que intercede pela igreja. Cooperador é aquele que congrega em outro ministério, mas ajuda outro ministério através de uma oferta, através de um dízimo, através de uma intercessão, ou através de um evento. Pastor, estou lá, vou estar contigo. Isso é cooperar para a obra de Deus. Um cooperador, um membro pode ser, né? Um irmão de, por exemplo, nesse ministério existe cooperadores, pessoas que doaram esse púlpito, pessoas que doaram, né, o som que hoje não está aqui, mas está consertando, pessoas que abençoaram com o microfone, existiu pessoas que cooperaram para essa obra. Então, cooperador, todos os membros ou visitante é cooperador. Todos nós cooperamos com a obra de Deus, através de várias formas de adoração, né, de oferta, ou dízimo, ou de intercessão. Cooperador é isso aí, aqueles que cooperam. Olha aí, ó, porque somos cooperadores de Deus. Olha o que o apóstolo fala em Coríntios, tá vendo? E vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha aí, somos colunas, somos lavouras, cooperadores, quer dizer que todos nós somos cooperadores, tá bom? Então, cooperador é isso, aquele que coopera, aquele que ajuda. Ah, pastor, uma irmã que, infelizmente, né, pela escritura do Novo Testamento, ela tem uma relação com o marido, ou o marido tem uma relação com a mulher, mas não é casado, isso pela palavra é ou fornicando ou abraçando. Eles cooperam para a obra? Coopera com a obra. Eles podem cooperar para a obra, podem ajudar para a obra. Eles só não podem exercer o cargo de obreiro. Eles só não podem estar em cima do altar, porque infelizmente, mesmo sendo uma carne só, ainda não houve uma ligação pela lei do homem pela lei de Deus.
Então, infelizmente, ele não vai poder ser, ou ela não vai poder ser, um obreiro, um diácono, um missionário, não vai poder ser, porque a Bíblia não permite, mas ela pode, ou ele pode ser um cooperador. Pode cooperar na portaria, dependendo se o pastor se responsabilizar, pode cooperar na ajuda, na cantina, pode cooperar, estar participando dos cultos, pode cooperar, estar participando dos eventos, ajudando de várias maneiras. Alguém tem alguma dúvida? Então pronto, vamos dar início. Então, qual o significado do obreiro? O obreiro, nós sabemos, em várias igrejas, ele é levantado ou consagrado. Existe ministério que desce óleo. Existe ministério que só apresenta obreiro, como a Assembleia de Deus, ou a Assembleia da Madureira, ou outra denominação de Deus é amor, é apresentado. Mas pastor, é permitido? É, aquilo que é ligado na terra é ligado nos céus. Então se a liderança, ele está levantando aquele obreiro para ser separado, ou para estar posicionado como consagrado, através da posição de mão, ou através da apresentação, né, pelo pastor ou a pastora, quem for líder, né, do ministério, está ali apresentando aquela pessoa, sim, ela é obreira. Mas qual o significado de obreiro? Obra. Aquele que faz, ou aquele que cuida, ou aquele que serve, ou aquele que faz algo. Obreiro, ele é também significado em duas partes. Quem pode nos dizer qual é a parte do obreiro? Ou o significado de um obreiro? Quem pode é isso? Quem vai? Pastora? Quer o microfone? Vou botar aqui o obreiro. Primeiro ele pode... muito grande, porque a gente tem orar por nós. Aqueles que estão na rua, tem jejuar, orar na madrugada. Você chegar na minha porta, eu sendo obreira, consagrar o nosso Senhor Jesus Cristo, vai para minha porta, umas horas da manhã, 3 horas, tem que receber, fazer uma oração, orar por eles, ajudar. Então a responsabilidade do obreiro está bem com Deus, está bem ungido, Amém. A pessoa está bem consagrada mesmo para manifestar ali, operações da igreja por terra, leva o demônio. As atividades. Saber que é ordenador de missão da verdade, tem isso também, treinador, Amém. Fazer as atividades da igreja. Seguir um ir para a igreja. Qual o microfone? Fale mais alto, porque esse som está me atrapalhando. Fazer um Se quiser, venha para cá para frente. Pode vir mais para frente. Já usa o microfone, alguma coisa para Venham mais perto de vocês. Pode pegar a cadeira, pode fazer o diálogo. Viu? É porque eu não posso fechar o portão, porque tem mais pessoas já no meu caminho, já me avisou que já está vindo. Aí eu vou ter que deixar o negócio aqui. deixar assim mesmo, que dá para ouvir. Tá vendo? Já o presbítero já chegou. Pode falar, Uma irmã falou, você ouviu? A irmã falou, o obreiro tem que ele estar preparado. A irmã acabou de falar aí. Também tem as atividades dentro da igreja dos obreiros. Servir a um copo de água, fazer a intercessão dele também dentro da igreja. Se não tiver como um porteiro na igreja, o obreiro tem que se posicionar e para fazer a posição dele também na portaria, como também o diácono também tem que fazer. Tanto assim, eu sei aqui que o pastor assim, no presbítero, mas alguns ministérios, o obreiro, o diácono, ele tem que tirar o presbítero, o evangelista, o missionário da portaria, caso se faltar o porteiro. Então a função do obreiro, ele já tem que fazer essa parte já. Porque algum outro ministério, pastor não pode estar na portaria, as doutrinas dele, presbítero não pode ficar na portaria. Se tiver até um obreiro na casa, ele tem que ir lá, exercer lá a função do porteiro. Alguns detalhes para deixar todos meus irmãos aí também falar. Está bem no meio. Pastora. Ele está também, deixa uma pessoa com problema com saúde. Um dia eu lembro, viu, pastor? Muito bem, muito tempo, já tem uns 4 anos. Aí senti no coração na casa da irmã, ela era pastora. E eu falei assim, eu gosto muito da Ana Maria, eu vou na casa dela. Quando chega lá, a mulher está, foi Deus que colocou aqui. Ela olhou para mim e falou assim, foi Deus que colocou você
Deixa eu fazer oração comigo. Eu sou irmã, mas eu não sou ungida. Mas você não, você é uma Bíblia, você está bem com Deus. Aí eu falei, seu Deus, pedi permissão, Deus, fiz oração e coloquei a mão na cabeça, eu terminei. Ela falou, quando eu tirei a mão, falou, irmã, a dor de cabeça passou. E outra coisa foi meu ex-marido. Eu sou sozinha, de 6 anos, meu marido foi embora. Eu estou bem com Deus, graças a Deus, da igreja, trabalho da igreja. Aí ele estava com paixão, vermelho, preto, roxo. Aí as pessoas do trabalho diziam que era isso, era feitiço, era macumba. Aí eu vi aqui no meu coração, chama ele aí. Eu falei, ô fulano, faça favor. Ele falou, faça favor, coloca seu pé em cima do sofá. Ele colocou, irmão. Ele falou, porque eu terminei. Pela minha fé, você não tiver fé, mas eu tenho. Deus não se poder, não tinha pela minha fé. Coloquei a mão em cima e terminei. Ele foi mancando, irmão. Quando voltou andando normal. Eu falei, glória a Deus, Deus curou. Amém. Pastora, senhora, pode falar. Amém, glória a Deus. Obreiro, né? Na minha opinião, louvado seja Deus. Obreiro é aquele que chega, né, para ir para a casa de Deus, aquele que chega para servir, né, para poder ficar na portaria, para poder vir para a casa de Deus cedo, para abrir a igreja, para orar antes que o pastor chegue na igreja. Já tem que ter os obreiros, aleluia, orando pelo culto, pelo ministério. Obreiro para mim é isso, é para poder servir. E obreiro, para mim, quando chega na casa de Deus, não é para ficar sentado. Obreiro, quando chega na casa de Deus, é para ficar na intercessão. Eu creio que seja isso. Se eu não for isso, o pastor pode me ensinar, que eu estou aqui para aprender. Agora, a minha função de obreiro, eu fazia isso. Eu ia limpar a igreja, eu ia abrir o culto, eu ia abrir a igreja, eu ia orar. Quando o pastor chegava, eu já tinha orado, eu já tinha limpado a igreja, né? Tudo isso eu fazia na casa de Deus. E obreiro, para mim, é isso, é para servir. Agora tá. Amém. Assim, só complementando, porque mas ele é evangelista do céu, né? Deu uma boa pincelada, né? A pastora também, a irmã, todo mundo complementou, já fez um apanhado, né? Na minha visão, eu vejo que o obreiro é o soldado de Deus. Né? É o soldado de Deus, ele tem que estar sempre ali na intercessão, sempre no ponto ali, né? Que tem outra palavra que me fugiu aqui agora, né? Símbolo de oração, né? Às vezes, essa parte aqui, pastor, eu disse que ia falar, eu coloquei aqui, mas eu disse, mas eu vou tirar essa dúvida, né? Ele ser aquela pessoa que pode interceder pelo culto de oração, né? Criar um culto de oração, um momento de oração. Aí a pastora colocou, fazer aquele momento de oração antes de começar o culto, enquanto a pastora chega, né? E é aquele que serve, né? Como a irmã colocou, intercede pelos pastores, né? Faz aquele momento de oração, né? Em prol da vida dos pastores, né? Pela vida consagrada do pastor, serve, e enfim, é isso. Mas é um soldado de Deus. Tem que estar sempre ali na postura, sempre ali na intercessão. Amém. Todos vocês estão certos. O obreiro, ele é levantado para servir. Ele é levantado para cuidar. Ele é levantado para interceder. Ele é levantado para fazer a obra do Senhor. Mas o obreiro, ele não é só levantado para servir dentro de uma igreja. O obreiro, ele tem que compreender que se ele foi levantado e aceitou esse chamado, ele tem que entender que em qualquer momento, como foi através da irmã foi falada, você vai ter que estar preparado e posicionado como obreiro. Não só dentro da igreja, mas fora da igreja. O obreiro sim é para estar intercedendo, o obreiro sim é para participar do grupo dos obreiros, o obreiro sim é para estar zelando pelo ministério, o obreiro sim é para estar ali intercedendo na frente como um porteiro, né? Tem ministério que separa um porteiro, mas tem ministério que já levanta um obreiro para ficar na porta, ou um diácono para ficar na porta. O obreiro, ele tem que estar já preparado para quando o pastor se atrasou, algo aconteceu, vamos pegar. Se não tem uma pastora, se não tem um pastor, se não tem um presbítero ou evangelista, o obreiro vai se posicionar para poder pegar o microfone, para poder fazer a abertura do ministério. Vocês, obreiros, têm essa permissão
do pastor. Ah, pastor, mas eu não tinha, mas aqui você tem. Se caso eu não puder vir, eu não tiver pastora, não tiver um pastor, não tiver um presbítero, ou evangelista, ou não tiver um diácono, vocês obreiros têm essa liberdade, essa autoridade de pegar o microfone, de fazer o clamor, fazer o salmo, poder fazer a liturgia do culto e poder doutrinar o ministério, porque a obra de Deus não pode ser parada por causa de um pastor ou uma pastora. Vocês estão sendo preparados para isso? Muitos pastores, né? A gente conversa muito. Muitos pastores reconhecem, entendem que quando um obreiro é levantado, separado, ele é reconhecido no inferno. A dos principados potestades. Mas isso é algo que lá na frente a gente vai falar. Então, assim, atitudes, ação, ética. Um obreiro, ele vai se posicionar, não só na intercessão, mas vai se posicionar nas atitudes, nas intercessões, na ministração do ministério. Você sendo obreiro, aonde você for, você vai ter que entender qual é a liturgia, a doutrina daquele ministério. Para quando você ser obreiro daquele ministério, você se posicionar como aquele ministério quer, como aquela doutrina ou a liturgia quer. Isso você vai aprender através da preparação de obreiro, como os obreiros vão se comportar sobre a Assembleia de Deus Moreira Missão. Mas o que eu quero dizer para vocês, o obreiro, ele tem que estar hábito a dar uma palavra, hábito a compreender pelo menos o básico das escrituras, hábito a ter uma ética, um respeito, saber entrar, saber sair, saber se comportar não só dentro de casa, mas no trabalho, na rua. Porque através de você vão reconhecer que você é algo dentro de um ministério, que você tem uma doutrina e uma liturgia, uma ética diferente. Você não é qualquer pessoa. Não quer dizer que um membro não. Um obreiro é uma grande responsabilidade. Mas quando você entender que você está sendo separado ou sendo um obreiro no ministério, você tem que entender que você está ali para servir. Servir o pastor, servir os membros, servir o visitante, servir quem tiver na frente, na hierarquia. Que isso vamos aprender lá na frente, qual o significado de uma hierarquia. Isso, o obreiro tem que estar posicionado para isso. E nós sabemos que existe duas partes de obreiro. Existe um obreiro que ele vai estar posicionado, diácono, para fazer de tudo no ministério. Não por ordem ou alguma palavra. É o segundo que eu vou falar. Mas existe obreiro que ele faz bater ponto. Você já viu o obreiro no ministério que faz bater ponto? Parece um robô, que ele já sabe o que vai fazer, já sabe. Aí ele não faz o melhor. Não para demonstrar para o pastor, para ser bajulador do pastor. Não. Ele não faz, faz que nem um trabalho. Ele vai lá, ele já sabe qual é a sua função, sabe qual é o seu dever, bate o ponto ali, fica ali, faz aquele, pronto, tira a camisa do obreiro e vai embora. Não é isso que Deus quer de vocês. Não é o chamado que Deus quer de vocês. Se você pode varrer a casa, se você pode passar pano, se você pode interceder, se você pode... Olha, o irmão ali demorou de achar a Bíblia. Vou lá, e meu irmão, você quer ajuda? Isso aí. Aí você vê que o pastor esqueceu de dar uma água para o pregador. Meu pastor, o que está precisando? É se posicionar. É interessante que eu gosto de ver Lucas, mesmo sendo presbítero, ele sabendo que a posição dele é aqui no altar, ou aí onde vocês estão. Ele mesmo assim fica ali na portaria. Porque às vezes quem era para estar na portaria chega atrasado, ou às vezes não vem. Aí ele passou, eu falei, não, hoje eu fico. Como eu falei, não, você vai subir para o altar, hoje eu fico na portaria. É meu dever hoje ficar na portaria. Entendeu? Então assim, saiu, passou de novo aí, seu filho. Então assim, atitudes que levam o crescimento espiritual, dá um fruto diferente. Entendeu? Não é para mostrar para o pastor, mas não, é para chegar aonde vocês vão chegar, é através da atitude de vocês, do caráter de vocês, do fruto que vocês habitam. Entendeu? Então, para vocês chegarem aonde você chegou, porque vocês ouviram a voz do pastor, vocês foram obedientes do que o pastor estava dizendo, vocês entenderam que tinha que ter um crescimento, mesmo sendo obreiro, mesmo sendo diácono, mesmo tendo anos velho no evangelho, mas não falou assim, não, mas eu preciso aprender, eu preciso entender qual é o significado de um obreiro. Eu preciso compreender porque obreiro lá, fulano fazia de uma maneira, outro fazia de outra, não fazia o que eu achava e sentia que estava errado. Então é isso que vocês vieram buscar a verdade. Então dentro da palavra a verdade vai ser dita. Está entendendo? Então assim, existe obreiros, meu irmão, que só bate ponto.
Esse obreiro ele não vai dar crescimento, ele não vai dar. Ele só está ali mesmo para demonstrar para o pastor que ele veio, que está ali, está mostrando. E não é isso que Deus quer. Amém? Alguém tem alguma dúvida até agora? Alguém quer falar alguma coisa agora? Com licença. Pode falar, minha filha. Olha, também na minha opinião, obreiros têm que ganhar almas, trazer as pessoas. Tiver com pessoas doentes, tem que visitar, fazer oração. Isso, a gente vai chegar lá, vai chegar lá. Vai chegar ainda. Vai chegar. Hoje é só o significado do obreiro. Vamos passar para a hierarquia, vamos passar as funções do obreiro, a função do diácono, a função do presbítero, porque assim, o obreiro ele não vai ultrapassar a função do diácono. O diácono não pode ultrapassar a função do missionário. Mas pastor, se não tiver, aí é uma coisa. Aí já é outra coisa. O presbítero ele tem que fazer a sua função de presbítero, entendeu? O pastor ele tem que fazer a função de pastor. Nós também vamos falar sobre o bispo. O que vocês acham que o bispo, será que ainda hoje precisa de um bispo na igreja? Será que hoje precisa de uma função de um apóstolo na igreja? Ou de uma apóstola na igreja? Não vamos denigrir ninguém, não vamos desrespeitar ninguém, mas pelas escrituras nós vamos compreender a verdade, amém? Vai falar no microfone, tá no som lá que a mulher tá malhando. Como você falou aí, né, os obreiros, né, ele tem a grande responsabilidade no ministério, né? Porque o pastor está aí, tem que auxiliar o pastor, tem que ser hábito na palavra como o senhor falou, tem que ser pontual, e tem que estar preparado quando o pastor precisar do obreiro, tem que estar preparado, tem que estar em vigilância, em constante oração, porque obreiros que não ora, não busca, não lê a palavra, ele não vai estar preparado para no momento de que o senhor precisar, né? Então os obreiros é assim, tem que estar apto, preparado, esperto, para momentos de precisar, né? É uma colocação que a gente vai falar. O obreiro não é obrigatório. Eu e Lucas, que a gente veio de um ministério, a gente veio de uma doutrina, de uma base que todo dia a gente jejuava, todo dia a gente se consagrava. Todo dia a gente estava preparado para expulsar demônio, de demônio gritar, de expulsar de uma cadeira para o lado, estou mentindo? De demônio esculachar, se você está no pecado, e se estava no pecado, tal comia, dentro da igreja, de vomitar sangue, vomitar bola, caroço. A gente chegou no ministério de passar dessa situação. Então o que acontece? A gente foi doutrinado de todo dia estar jejuando. Do pastor do nada pegar a gente, bora pro monte, pau, ora, ministro, expulsa o demônio. E rápido, bora! A gente foi doutrinado para isso, entendeu? Então assim, hoje, eu digo assim, você viu, pastor? Você viu. Você viu e muito. Hoje eu entro em um terreiro, eu entro em um espírita, eu entro num negócio com respeito. Com respeito. É o que a gente vai aprender, respeito. Não só a cultura, mas as religiões, mas saber. Porque existe demônio que nem mulher pode meter a mão. Que não respeita. Vamos falar sobre isso aí espiritual, que o pastor tem que passar para a igreja. Existem situações que só o pastor pode resolver dentro da igreja ou lá fora. Que num obreiro não vai conseguir, mesmo com tanta consagração. Missionário vai conseguir, só um pastor vai conseguir. Entendeu? Então são coisas que a gente vai aprender. Então o que acontece? O obreiro, ele é bom sempre estar jejuando, não todo dia. A gente sabe que muitas pessoas têm enfermidade, têm problema de saúde, outros têm um trabalho, têm uma família, têm agonia. Então assim, mas o obreiro ele tem que estar preparado com a palavra, com o louvor, né? Preparado para estar jejuando, porque amanhã a gente vai para um monte. Já pensou um de vocês homens aqui, que todos são diácono, obreiro, missionário, dizer para mim que não pode porque não tem condição de quê? Porque foram ungidos, foram preparados, ou o pastor não ensinou. E aí? Ah, pastor, não posso, estou com medo de quê? Que fé é esse? Que palavra é essa que você vive? Desceu, recebeu óleo de obreiro, de diácono, missionário, evangelista, presbítero, de quê? Por que então? Se não pode ir para um monte, está com medo. Então, são coisas que a gente vai aprender, igreja. E o inimigo, ele se alimenta do medo, da opressão. Então, isso também a gente vai falar. Então, um obreiro, ele é bom estar jejuando. Estamos em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 9. Hoje, um obreiro, ele tem que estar preparado. Ah, pastor, mas foi cansado, estou fadigado,
Você acha que um obreiro, ele tem que negar a oportunidade? O obreiro não pode negar a oportunidade. Você não está negando para o pastor, você está negando para Deus, irmão. Eu sei que não é fácil, irmãos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que um casamento pode ter um conflito, pode ter uma desavença, sempre vai. Eu sei que o trabalho não é fácil. Você lida com várias pessoas de várias religiões, pessoas ateias. Eu sei que não é fácil. Até gente crente que não é liberta. Eu sei. Mas a Bíblia diz, temos que vigiar e orar sem cessar. Então temos que estar preparados. Vamos falar. Quando os obreiros não conseguiram expulsar o demônio, Deus falou através da fé, do jejum, da oração. Vamos falar sobre isso. Então assim, um obreiro, para ele ser separado, não só ele tem que querer o chamado. Não só querer, mas ele tem que ter o chamado. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É o que está acontecendo no século XXI. Muitos sendo ungidos a presbítero, a missionário, pastor. E hoje o negócio não é mais ser pastor. Hoje o negócio é ser bispo, é ser apóstolo, apóstolo, é ser arcanjo. Ou virar Deus. O negócio hoje é isso. O negócio hoje é isso. Não é mais ser obreiro, não é mais ser diácono, não é mais ser missionário. Esqueceram a função de um missionário importante dentro da igreja de fora. Esqueceram a função de um presbítero. Hoje o negócio, o patamar é bispo, é apóstolo. E o que está mais acontecendo, eu estou vendo um homem sendo ungido e caindo, escândalo vindo. Irmão, cuidado. Cuidado. Sei que é palavra, eu sei que isso tudo vai se cumprir. Isso a gente vai passar também no segundo estudo. Mas cuidado. O obreiro, se você exerce a função de obreiro, quer ser um obreiro, você tem que saber se esse é o seu chamado. Depois, o pastor ele tem que ter a visão, ao dever e a obrigação do pastor ter a visão de reconhecer o seu chamado, reconhecer os dons que Deus te chamou, a posição que Deus te chamou, para te chamar, se você querer, se não querer com você, Deus. E o pastor levantar para um tempo determinado, você ser consagrado. Jesus ficou 3 anos e meio, correto, missionário Igor? Ensinando 3 anos e meio de discípulos, para um tempo ser apóstolo. Só tornaram apóstolo depois que fizeram missão. Depois dos 12, 70 discípulos. Então é um tempo. Eliseu andou com Elias, foi auxiliar. Passou a aprender para depois ser um profeta. Tempo, irmão, é tempo. Não quero ultrapassar o tempo que nem Miriam e Arão, não, que a lepra vem. Deus só teve misericórdia por causa de Moisés. Senão, Deus já tinha fulminado. Não vá não, irmão. Quero fazer, pum, não vá não. E vou lhe dizer uma coisa também, a gente vai falar sobre isso. Chega um tempo de um obreiro, de um diácono, missionário, que a gente se torna um profeta, meu irmão. A gente fica zoado. A gente voa, meu irmão. Já cheguei ao ponto de dizer assim, se eu sou profeta, vai, tá! O negócio, se eu sou profeta, rapaz, eu me lembro como hoje. Quem me deu conselho foi aquele ali, ó. O que deu conselho foi aquele ali. Pastor, não faça isso não, pelo amor de Deus. Eu era o quê, meu Deus? Eu acho que eu fui ungido a presbítero no tempo. Eu era missionário, meu irmão estava no patamar, que demônio se manifestava aqui, que quando eu conheci a gente na igreja da frente, não foi nada aqui. Estava no patamar aqui, quando eu era missionário, o demônio batia aqui, manifestava aqui, eu bora! E expulsava demônio, já estava querendo ser o homem, velho. Não vá não. Não vá não, porque deixa o Espírito Santo usar você. Não queira usar o Espírito Santo não, que no momento o demônio dá uma rasteira, e vocês estão pegados, meu irmão. Ô pastor, Oi. licença. A pessoa pegar um demônio tem que ser selada pelo Espírito Santo da verdade. Porque Isso. se tiver enganador, a pessoa, ele vergonha a pessoa, o demônio vergonha. Na hora tiver com falha ali, diga, quem é você? Vergonha, o demônio vergonha. A pergunta é demônio quebrar a sua sadeira, jogar ele pro céu, por terra. Você, minha filha, Prepara a palavra. É verdade. Fala, presbítero Lucas. Eu lembro um dia que eu estava em casa, eu e minha esposa, né? Aí Jamile, a mulher estava endemoniada lá na frente da igreja lá. Aí Jamile ligou para mim e para Andressa. Já é quase meia-noite. A gente saiu correndo. Não cita nome não, velho. Cita nome não, rapaz. Não cita nome não, velho. Não, rapaz. Ele está falando o nome de quem está endemoniado, ele está falando a
Mas essa pessoa que ele falou, a diácono foi ungida missionária, ela não foi? Ela não chamou mais gente. Ela não meteu mão, Ela né? era lá. Ela não meteu mão. Ela trabalhando junto com a gente. Ela meteu mão? Não, que viu eu e a Deus. É isso que eu tô falando, velho. Você tá entendendo aí a situação? Eu tô entendendo que o pastor... Você tá entendendo aí? Mas tudo bem, continue, vá. Aí chamou a gente, né? Aí começou a orar, de manhã aí chega a mulher lá da outra igreja lá de baixo. Aí começou a orar. De manhã levantou assim, quem é você pra ficar aí? É na hora. Que vergonhoso. Falou, deixou lá embaixo que eu no chão. Aí pegou ela lá dentro da igreja, ela fechou as portas, começou a orar, até o demônio sair. Mas foi luta. E se ele tivesse Missionário Ivo, ele sairia Apocalipse capítulo 1, verso 14. Prepara aí. Evangelista Marcelo, vamos, pode ler. Pode. Apocalipse capítulo 1, verso 14. Faz todo? Eu chegava Não, todo não. Foi 2 Coríntios, capítulo 6, verso 1, meu filho. Um só. Isso, só um. Nós, como imperador, também. 14, pastor. Apocalipse capítulo 1, verso 14. Pode ler, perdão. Pega o microfone, meu filho. Pega o microfone. Nós, como imperador, também, com ele vós exaltamos a que não recebeis a graça de Deus, e não em vão. Repete de novo para mim, por favor. E nós, como imperador, também, com ele vós exaltamos a que não recebas a graça de Deus em vão. O que você entende aí? Eu entendo aqui que o imperador ele não recebe a graça de Deus em vão. Porque a graça de Deus ele não é de qualquer jeito. Eu vejo aqui que é o imperador que quando Deus exalta ele recebe a graça. Então, tudo que Deus dá, né, não é nada em vão, é uma bênção, uma promessa. Tem que ter muito cuidado, vigiado, orar, porque as graças de Deus é bem recebida. Por quê? Nós somos cooperadores, como eu falei para vós. Como ainda 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreve aquela igreja de Coríntios. E nós ainda continuamos como os cooperadores de Cristo. Cooperadores com a obra do Senhor. Mesmo assim, recebendo não em vão a graça do Senhor. Quer dizer que nós somos galardoados. Nós somos escolhidos para receber uma graça divina. Algo divino. Através do Espírito Santo de Deus e através da palavra de Deus. Então o obreiro não é um obreiro qualquer. Irmãos, vocês vão ser obreiro. Não fique querendo, meu Deus, tem que chegar de diácono é bonito, missionário é bonito, passei por tudo isso aí, presbítero é bonito, pastor é bonito, é uma honra, mas um tempo de Deus. Não ultrapasse o tempo de Deus, porque você pode ter até o chamado de pastor, de presbítero, de tudo isso aí, mas se não for o tempo de Deus, pode vir frustrações, pode vir retaliações, você não pode suportar a unção. Você lembra de Sansão? Quebrou os 3 princípios. Cuidado, irmãos. Cuidado. Elias tinha força, meu irmão. Se eu sou homem de Deus, cara, fogo do céu. Se eu sou homem de Deus. Deus falava, era com Elias, meu irmão. Mas quando Acabe falou, bora, Acabe obedeceu, e aí? Ele se escondeu na caverna, achando que era ele sozinho. Tá, vamos falar, pode falar, pega o microfone. Não é microfone não. Oxe, Eu vou falar aqui com 2 pessoas, mas não vou falar o nome do santo não. Pode falar o nome do santo, Eu congregava no ministério, tinha 2 pessoas que congregavam comigo. não. E aí o apóstolo levantou como obreiro, sem ser na hora de Deus. Depois que o apóstolo levantou como obreiro, essas 2 pessoas caíram das pernas, que se não é misericórdia de Deus, tinha ido para o mundo. Mas um que era irmão foi para o mundo e até hoje não voltou. Porque, como meu pastor fala, eu tenho aprendido que cada unção, cada dregado é um demônio diferente. Sim, Então, ungiu, só como eu disse aqui, ó,
porque não estava na hora de Deus, não é desmerecendo não, porque a hora de Deus na nossa vida chega, mas não esperou a hora de Deus, aí levantou como obreiro, jogou o óleo na cabeça, caiu das pernas, mas nunca levantou. E outra também, a irmã também, que foi ungida nesse mesmo tempo, caiu das pernas, mas permaneceu, foi congregar em outro ministério, o Maurício